irmão? Do hebraico. Amém. Então, na versão do hebraico, não tem o versículo onde... Acho que é o versículo 5. Coloca para mim, irmão, para mim dar uma olhada. Se é o 5? Não, o 6. É esse. Não tem... É o 4. Obrigado, irmão. Obrigado. É o versículo 4. Não contém o versículo 4. Isso é muito interessante para a gente entender o contexto disso. Por que está entre colchetes, né? Aqui a gente tem entre colchetes, tem uns que estão entre parênteses, algumas bíblias, algumas traduções. Esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Isso aqui foi colocado depois pelos teólogos, pelas pessoas que estudaram. Eles colocaram isso porque naquele local, naquela época, naquela cultura, isso era como uma lenda, né, digamos, uma superstição. Isso aqui era algo que eles acreditavam naquela época, que acontecia naquela época. Quando a gente... Acho que se chama superstição mesmo, quando a gente deposita um tipo de fé em um amuleto e algo assim, sabe? Que a sua avó disse, eu não sei se vocês viveram sobre isso, mas quando eu era menor, a minha mãe me dizia que eu não podia tomar manga com leite, senão meu pé virava, ou se eu ia vomitar, algo acontecia. E hoje em dia eu amo manga com leite, mas naquela época era algo que não podia fazer, porque ela ouviu falar que aconteceu, que alguém morreu por causa disso. Então virou uma lenda essa situação, né? Outra coisa também que a gente sabe que não, mas realmente até hoje eu faço automático, mas o chinelo tá virado, você não pode deixar o chinelo virado, senão sua mãe, vai acontecer algo com a sua mãe. Então, isso era uma cultura daquela época, que eles acreditavam que naquele tanque, no tanque ali, as pessoas entravam ali e alguém ouviu falar que alguém se curou, então virou uma lenda, e essa pessoa estava ali há 38 anos. 38 anos até que Jesus vá ao seu encontro, né? Então, como a gente viu, eu coloquei aqui para a gente dar uma repassada, nos sinais anteriores registrados por João, vemos pessoas indo até Jesus, né? A gente tem ali o casamento, né? O casamento ali em Caná, que pediram a sua ajuda. Maria foi até Jesus, Maria chegou até Jesus. Depois a gente teve o segundo, que a gente já viu também, que foi o oficial de Cafarnaum, né? O oficial viajou muitos quilômetros para encontrar com Jesus. Mas aqui nesse terceiro, nesse momento, em João capítulo 5, João registra algo surpreendente para nós. Não é a pessoa que vai até Jesus, é Jesus que vem até ele. E é isso que é o mais importante para nós. Saber que Deus te enxerga, saber que Deus vê suas necessidades, saber que Deus importa com você. Não importa o que as pessoas dizem, Deus importa conosco. E aqui a gente vê esse registro maravilhoso. Em todas as outras ocasiões a gente vê Jesus indo e as pessoas vindo. Mas aqui Jesus vai até esse homem. Isso aqui é algo maravilhoso para a gente entender tudo que a gente vai estar lendo aqui. Amém, meus irmãos? Bom, primeiro ponto, a esperança humana misturada com superstição. A gente vê ali no versículo 1 até o 4, que Jesus sobe a Jerusalém e chega a um tanque chamado Tanque de Betesda, né? O nome, no hebraico, significa Casa da Misericórdia, ou Casa da Graça. Mas havia algo curioso quando a gente lê o texto. A chamada Casa da Misericórdia, ou Casa da Graça, estava cheio de sofrimento. Cegos, mancos, paralíticos, todos ali abandonados, do lado desse tanque, esperando por um milagre. O texto que a gente viu, o texto diz que eles esperavam movimentos das águas, né? Tem algumas versões que a gente viu que mencionam que um anjo agitava, como a gente vê na Nova Almeida atualizada, que tem que é um anjo que agitava ali a água, né? Mas a gente vê que esse versículo, quando a gente vai pesquisar, quando a gente está estudando, a gente vê que esse versículo não aparece nos manuscritos originais, nos mais antigos do Evangelho de João. Então, provavelmente, foi adicionada por uma crença popular, como eu disse para vocês, uma crença, uma cultura deles ali, né? O que, quando eu estudei
essa semana, que eu aparentemente acredito, é que aquela fonte ali, aquele tanque, ele tinha uma nascente subterrânea, sabe? Por isso que dava esse movimento dali das águas. Eu não sei se vocês já foram aqui na Suíça, mas é algo que eu coloquei para explicar, que é muito bom. Aquele lago bonito, azul, Lac Brausé, que fica ali na parte alemã, perto de Ochinoze. Quando a gente vai para Brausé, normalmente a gente sobe a montanha de Ochinoze, né? Que é lá em cima. Então aquele lago, eu achei que era um lago artificial. Quando eu fui lá, eu já tinha estado lá uma vez, quando eu cheguei, já fomos lá a segunda vez também. E dessa última vez a gente foi com um casal de amigos nossos que estavam aqui. E a gente chegou lá e a gente andou no barquinho, que era gratuito, né? Porque se fosse pago eu não ia andar não. Mas era gratuito, já estava incluso. Falei, maravilha, vamos entrar. Cedo de manhã, não tinha quase ninguém. E o rapaz que estava ali naquele barquinho ali remando, ele estava explicando as lendas, as culturas daquele lago. E por incrível que pareça, ali tem uma fonte subterrânea. E eu não sabia. Isso me surpreendeu muito, porque eu achei realmente que eles colocaram ali, fizeram, não. Ali tem realmente uma fonte, a água vem debaixo da terra. Então é maravilhoso entender, né, sobre isso. E ali também tem as lendas que eles colocaram. Tem uma estátua da mulher lá que falou que tinha um lenhador, a história é essa. Tinha um lenhador, esse cara saiu, ele infelizmente caiu do penhasco, aí ele morreu, aí essa mulher, que era a namorada dele, foi e viu ele, chorou até que o lago encheu o lago. Chorou não sei quantos anos, né? Chorou muito. Secou as lágrimas, mas tem lá essa explicação que eles dão, mas o real motivo é que ele é um lago subterrâneo, ali que eu também não achava. Eu achei isso muito interessante. Eu acredito que no tanque que a gente viu aqui, no tanque de Betesda, era realmente isso, a água vinha do solo ali, né? Como a gente vê tudo nos tempos antigos, quando a gente vê que Jacó cavava poços, Abraão cavava poços ali, a água, né, tinha que ser cavada, a água vinha de baixo, né, irmãos? Não vem de cima, não, vinha de baixo. Então era exatamente esse o ponto ali, que eu acho que acredito que fazia esse borbulho na água ali, que eles acreditavam que era um anjo depois na cultura deles ali, porque certamente alguém com muita fé orou, né, deve ter entrado naquela água ali, se curou, alguma coisa do tipo, aí já viu, né? A fé já passa a ser algo irrelevante, já é o objeto, não é mais quem, e sim o objeto. Muitos de nós, felizmente, que a gente conhece, não sei se vocês conheceram, mas muitos de nós acontece isso. A pessoa precisa muito de algo, aí ora, e depois começa a depositar fé em outras coisas. A gente vê isso nos dias de hoje. Não sei se vocês lembram, no Brasil tinha até um canal de uma igreja grande, e eles vendiam pedaços da arca de Noé, copo ungido. Entende? Olha para você ver a fé. Como que é a fé? Achando que colocar ali vai ser curado, não é sobre o objeto. Nunca será sobre o objeto. Nós que estamos aqui entendemos. É sobre quem? E quem é esse Jesus? Somente Jesus, meus irmãos. É Deus. É Deus. Não é sobre os objetos, não é sobre pessoas, é sobre Ele. É Ele, meus irmãos. Mas ali as pessoas esperavam. Como a gente viu, sorte, oportunidade, ajuda, um milagre. Mas a verdadeira misericórdia, cujo nome estava no tanque, não estava na água. A verdadeira misericórdia estava prestes a chegar caminhando. Chegar ali do lado dessa pessoa. E Jesus é a nossa misericórdia, meus irmãos. Jesus é a salvação, meus irmãos. É Jesus. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 16, a Escritura diz: tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tudo foi atribuído a Jesus. Ele passou por tudo, meus irmãos. Ele ganhou, ele venceu o mundo. Ele venceu, meus irmãos. E hoje a gente tem salvação através dele, através do seu sacrifício, através da sua graça. Tudo é através de Jesus. E aqui, nesse momento, a gente vê que Jesus chega até esse homem. E Jesus faz uma pergunta para ele. Jesus, quando a gente está lendo o texto, vê que ele faz uma pergunta: quer ser curado? E ele olha para Jesus e fala: como? Se quando as águas estão sendo agitadas, não tem ninguém que me leve. Quando as águas são agitadas, alguém vai na minha frente. Como que eu vou conseguir ser curado? Ele não entendeu que a cura estava do seu lado, que a cura estava falando com ele naquele momento. A cura estava ali, meus irmãos. Mas entre todos que estavam ali, a gente vê que Jesus encontra
o esquecido. Encontra aquele abandonado, aquele cujo qual no texto diz que não tinha ninguém, não era visto por mais ninguém. 38 anos. 38 anos, meus irmãos, é praticamente uma vida. Eu vou fazer 35 anos. Esse homem tinha 38 anos. Estava preso à doença, à solidão, à aparência. Mas Jesus chega ali, e lhe olha e faz a pergunta. Talvez uma pergunta até um pouco estranha para um homem que estava ali 38 anos, que ouviu dizer que aquele tanque curava, que ouviu dizer que dali surgiu pessoas curadas. Quando a água fazia aquele movimento, se você chegasse e entrasse na água, o primeiro que entrasse saía curado. Era uma cultura da região. Talvez ele viu sim esses milagres, talvez não, mas ele estava ali 38 anos, meus irmãos. 38 anos parado em um local, abandonado. Esse homem deve ter visto muitas coisas em 38 anos. Deve ter visto muitas pessoas, tudo. Mas o homem responde quando Jesus faz: não tem ninguém que me coloque no tanque. Ele não fala de fé. Ele fala de abandono. Esse homem estava abandonado. Esse homem não tinha família mais. E ele acredita que a sua esperança depende de colocá-lo na água. Não pense em outra coisa que pudesse o ajudar, mas somente o fato de colocar ele na água. Mas então Jesus, quem tem o poder para dar vida, quem tem o poder para tirar, quem tem o poder para fazer tudo, diz a ele: levanta-te, toma o teu leito e anda. E a gente vê algo surpreendente que o texto nos diz: imediatamente o homem é curado. Imediatamente o homem é curado. Sem água, sem um ritual e sem superstição. Jesus não precisa disso, meus irmãos. Não é como os dias atuais, onde as pessoas dizem: se você quer receber um milagre, dá uma glória a Deus. Se você quer receber um milagre, dê aleluia. Se você quer receber um milagre, grite. Jesus não grita, Jesus fala. Simplesmente fala: levanta-te. Ele tem poder, meus irmãos. Poder está sobre ele. E esse homem levanta e começa a andar. E a palavra de Cristo, a gente vê que a palavra de Cristo traz vida para nós, para os nossos dias, para a nossa vida, para todos ao redor de nós, nossa família. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 10 e 11: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele, é o nome dele, meus irmãos, que cura. É ele, é sobre a pessoa de Jesus. Mas aqui nesse milagre a gente vê que é algo profundo, mostra algo realmente maravilhoso para os nossos dias. Porque o homem, ele estava ali, não conseguia andar, talvez só rastejava, né? Para conseguir, talvez com os braços ali, era o jeito que ele andava de um lado para o outro, se locomovia. Ele não conseguia andar. Então Jesus vem até ele. E assim é a graça de Deus para nós, meus irmãos. Muitas vezes estamos, como um texto, como essa pessoa, paralisados pelos pecados, pela culpa, talvez pelo medo, talvez até pela desesperança que a gente tem. Mas Cristo nos encontra quando já não temos mais força, quando já não temos mais esperança. É onde Cristo, a graça de Cristo chega até nós. Esse é o poder maravilhoso do Evangelho, do cristianismo de Deus. Ele vem até nós. Ele nos tira os pesos de nós. Jesus nos diz isso no Evangelho de Mateus: aquele que está sobrecarregado, aquele que está cansado, vinde a mim. Palavra de Cristo, nosso Senhor. Temos que ir até Ele. Isso é uma promessa para os nossos dias, para todos os dias de nossa vida. Ele tira todo o fardo que a gente tem. Ele nos dá esperança. Ele move o nosso coração, fortalece nosso coração, nossa alma, revigora. Mas temos que ir até Jesus.
Mas aqui Jesus vem até um homem. Esse homem tinha uma deficiência, não conseguia andar. Estava ali amarrado, correntado naquele tanque. Já não tinha esperança para ele. 38 anos, meus irmãos. Se for parar para pensar se essa água movia todo dia ou não, talvez não. Mas toda vez que essa água movia, quantas vezes essa água moveu, esse homem contou? Mais um ano. Esse ano a água moveu 24 vezes. Segundo ano, ele 38 anos, não conseguiu entrar nessa água. Quando a gente vai seguindo com o conflito que aparece, a gente está no versículo 10 e 13, o conflito do sábado. Pois essa cura, esse milagre acontece no sábado. E a gente sabe que ali, para os judeus, o sábado virou um ritual. Virou algo que tem que ser cumprido mesmo, de toda forma. Os judeus não fazem nada no sábado. Descansam ali no Senhor, adoram o Senhor. Então, se eles vê alguém fazendo algo, algum judeu fazendo algo no sábado, eles repreendem. Eles acham isso um absurdo. Mas esse homem, Jesus diz a ele: pegue o seu leito e anda. Pega ali sua cama. Eu acredito que a sua cama ali, quando a gente vê, algumas camas, quando era feito com peles de ovelha ali. Mas eu acredito que desse homem talvez era de palha. Era feito ali com palha. Esse homem pega, ele não importa mais se é um sábado, se é uma segunda. Ele simplesmente foi curado. E dá para imaginar a alegria que esse homem teve ao ser curado? 38 anos esperando o milagre chega até ele. Ele pega e anda. Mas os líderes veem esse homem andando com essa maca e o repreendem. Para eles o problema nunca foi a cura. O problema era carregar algo no sábado. Não importa se você foi curado ou não. O que você está fazendo é errado. Você não pode fazer. Por que você está carregando isso? No dia precioso, no dia que temos que guardar o Senhor. Você sabe muito bem da lei, você sabe muito bem da Torá, dos escritos, dos manuscritos. Por que você está carregando isso no sábado? Ao longo do tempo, quando a gente vai estudando e vendo, os líderes judeus haviam criado muitas regras sobre o sábado. Criaram muitas coisas sobre o sábado. Aquilo que Deus criou como descanso se tornou um peso religioso. Se tornou algo pesado para o povo. Já não era algo livre, algo bom. Virou algo pesado. Onde os líderes pesavam mais ainda. Não queriam saber da situação. Esses líderes não chegaram nele. Talvez já tivessem visto esse homem. Mas é o que o irmão Ricardo falou aqui. Talvez os de dentro desprezam os de dentro. Não é só os de fora. Talvez se fecham também para quem está dentro da igreja. Esses líderes se fecharam para o seu povo. A gente vê que a Bíblia, durante o evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas, e até mesmo de João, mas João não muito, mas principalmente de Mateus e Marcos, eles retratam esses judeus, esses líderes judeus. Retratam eles como pessoas que somente visavam a si mesmo. A gente vê as parábolas. Parábola ali do publicano e o fariseu. Onde o publicano olhava para ele, nem sequer levantava os olhos, nem sequer levantava a cabeça para os céus. Simplesmente batia no peito e falava: eu não sou digno, eu sou um pecador. E onde o fariseu não se olhava para si mesmo, olhava para essa pessoa e falava: graças eu te dou, porque eu não sou como ele. Eles achavam, por ser fariseus, por entender sobre as escrituras, por saber, por conhecer, eles eram mais dignos. E Deus nos mostra, Jesus nos mostra que não tinha dignidade neles, mas sim naquele pecador que sabia que era um pecador, que precisava de Deus. É sobre ele. Ele nos vê, meus irmãos. Mas a gente tem que estar aberto. E aqui a gente vê esse líder, esses religiosos, não ficaram felizes com a pessoa que teve 38 anos. Simplesmente o repreenderam. Por que você está carregando isso? É sábado. Deixa isso, é sábado que não pode. Não perguntaram quem era. Perguntaram o que aconteceu. Porque esse homem entendia também sobre as leis.
Ele não fez algo como a gente vai ver no texto adiante. Ele não fez algo que não sabia, não entendia. Mas os religiosos não querem saber. Eles não importam com as situações. Eles simplesmente apontam o dedo e falam. E a gente vive isso nos nossos dias, meus irmãos. Isso é o mais triste de uma igreja, onde uma igreja tem que ser aconchegante, acolhedora, uma união em Cristo. A gente não vê tanto isso. A gente vê uns olhares desprezíveis, um apontamento de dedo. E muitos são assim, só querem repreender. Não dão amor, não dão carinho, não dão palavras de Cristo. A gente sabe que o que é errado é errado. A gente tem que julgar, repreender o errado, exortar o caminho certo. E não simplesmente repreender e fechar a porta. O problema de hoje em dia, os nossos problemas dos dias atuais é esse. As pessoas exortam as outras, mas fecham a porta completamente. Acham que são dignas de fechar aquela porta. A porta onde Cristo diz que está batendo. E se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Eu estarei com ele. As pessoas acham que são Deus, que fecham a porta dos outros. A gente sabe que não. Aleluia, Jesus. Ele é o Senhor, meus irmãos. Não tem porta, não tem obstáculo, não tem nada que impeça o nosso Deus. As Escrituras dizem para nós que temos que andar em santificação, em união, em amor com os irmãos, uns com os outros. A gente tem o manual da vida que está aqui na nossa frente. Tudo que você precisa, tudo está aqui. Mas acima de tudo, ele diz: obrigado, Dô. Que ele cuida, que ele vê, que ele enxerga. Que ele não abandona. A gente vê um homem, que esse homem não diz que tinha irmão, pai, mãe, não sabe mais de nada. A gente vê que esse homem estava 38 anos agarrado em uma esperança em vão, uma esperança curta, uma esperança que não existia, não tinha esperança. Mas esse homem colocou na cabeça dele, durante todos esses anos, que havia talvez essa pequena esperança. Mas esse homem, a gente sabe, se esse homem entrasse naquele poço, nada aconteceria. Nada aconteceria, meus irmãos. Mas ele colocou isso para viver. Para ter uma pequena fagulha de fé. Que ainda existia, que ele ainda estava vivo. Que ele ainda era uma pessoa. Mas até que Jesus chegue em nossas vidas e tudo muda. Tudo se refaz. Tudo se renova. Isso aconteceu com esse homem quando Jesus chegou até ele. Jesus chegou até ele, Jesus sabia quem ele era, sabia quanto tempo ele estava ali. Jesus sabia de tudo, Jesus conhece todos nós, meus irmãos. Jesus não chega falando para ele muitas coisas. Jesus simplesmente faz uma pergunta. E é uma pergunta talvez que ele sempre esperou durante a sua vida toda. Quer ser curado? Talvez por esperar essa pergunta durante toda a sua vida, ele achou estranho recebê-la em um sábado, para uma pessoa estranha até então. Mas quando ele responde: Jesus, como vou ser curado se não tem ninguém que me leve até esse tanque e me coloque lá? Onde tudo era individualismo. Onde as pessoas, quando estavam ali também os enfermos, as pessoas que andavam, conseguiam chegar antes que esse cara. Aqui é a verdadeira esperança dos desesperançados. Esperança rasa. E Jesus não fala para ele: entra lá agora, eu vou te ajudar. Jesus simplesmente vira para ele e fala: levanta. Levanta e ande. Pegue sua maca e ande. A gente vê os obstáculos em seguida, que é dos fariseus. Os fariseus querem saber quem que é essa pessoa agora que curou ele, num sábado. Não estão ligando com o milagre que foi, que aconteceu. Algo extraordinário. Quem que cura um paralítico? Quem que cura um paralítico? Isso é extraordinário. Imagina, olha tantas pessoas aí que tem problema, que estão nesse tanque, em volta desse tanque. Temos que achar essa pessoa para trazê-lo aqui, curar essas outras pessoas, curar mais não sei quem. É milagroso o que essa pessoa fez. Não, simplesmente eles estão preocupados porque é um sábado. Agora eles querem saber quem que é essa pessoa.
que descumpriu uma lei do Senhor. Descumpriu o mandamento, guardar o sábado. Que absurdo! Está errado. A gente vê, como eu citei em Marcos, capítulo 2. Ali está entre capítulo 2, do versículo 27 e 28. Eu vou ler um pouco sobre o que está ali. Mas Jesus diz: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do homem é Senhor também do sábado. Aqui Jesus diz para nós que Ele é o Senhor do sábado. Por isso que nós dizemos a todos: a gente descansa no Senhor. A gente descansa em Jesus. Porque Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o nosso Senhor, meus irmãos. E o sábado, a gente vê que o sábado foi criado para a vida e restauração. Mas a religião, que a gente tem os judeus, os religiosos, sem o coração de Deus, transforma bênçãos em fardos. Aquilo que era para ser bênção para todos virou um fardo. Infelizmente, irmãos, quando o evangelho perde o seu centro, perde a sua linha, a fé vira apenas regra. Cristianismo sem Cristo se torna legalismo, meus irmãos. Não podemos ser assim. Não devemos ser assim. Versículo 14 ao 18, o aviso de Jesus. Depois, Jesus encontra o homem novamente. Onde Jesus encontra esse homem, meus irmãos? Onde ele está? Onde está esse homem? No templo. Quando eu li essa passagem para criar esse sermão, nesse momento, nesses versículos, foi onde meu coração explodiu, meus irmãos. Porque 38 anos é uma vida. Eu vou fazer 35, então eu já me refleti minha vida toda. Mais alguns anos pela frente. E esse homem, quando ele foi curado, ali, agora ele está andando, está caminhando, ele pode andar. Imagina a felicidade dele. E a gente vê que nem sequer sabia quem era o que curou ele, de tão feliz que esse rapaz ficou, não perguntou, simplesmente ficou muito eufórico. Quando os judeus perguntam para ele quem que é, ele falou que não sabia, só me curou. Mas chega ali no templo, e Jesus chega ali e fala: olha que já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. É sobre isso, meus irmãos. A gente tem que entender que muitas coisas da nossa vida, muitas coisas que a gente já ouviu, viu, a gente foi curado, mas a gente tem que continuar fazendo atenção. Não podemos fazer dessa cura um peso adiante. Porque Jesus está avisando a ele: agora você está andando, você consegue andar. Mas não se esqueça. Não se esqueça. Coisas que você vai escolher, coisas que você quer, talvez vai te levar a algo pior do que estar paralítico com 38 anos. Aqui Jesus, meus irmãos, Jesus está falando de algo muito profundo para nós. Ele está falando de salvação, de condenação para esse homem, para ele fazer atenção àquilo que ele vai viver agora. Algo que eu deixei anotado aqui, que eu estava escrevendo ontem. Eu não sei vocês, mas você já conheceu alguém que foi curado? Vocês que estão aqui, conheceram alguém que foi curado? Que não seja algo de um milagre tão grandioso assim, né, como a gente está vendo aqui, mas talvez alguém que estivesse depressivo, com algum problemas financeiro, talvez brigas familiares, alguém com problema no trabalho, entre tantos outros. Mas quando essa pessoa recebe ou recebeu o seu milagre, ela desapareceu? Vocês conheceram alguém assim? Antes de pedir oração, pedir para que ligasse para ela, pedir informação sobre a palavra, mas uma vez recebido o seu milagre, desapareceu. Muitos são assim, meus irmãos.
buscam Jesus só pelos seus agrados. Mas esse homem, como eu disse, irmãos, vou repetir novamente, 38 anos. 38 anos. Não são 4, 10, 15, 20, 30, são 38, meus irmãos. E possivelmente, como a gente viu quando ele é curado, ele simplesmente obedece. O primeiro passo para a nossa vida é essa, obediência. Ele obedece. Jesus diz a ele, pegue sua maca e ande. Ele vai onde? Ele não vai aproveitar o tempo perdido, como alguns já ouviram. Também já ouvi muito isso. Aproveita a sua vida, a vida é curta. Vai se divertir, bebendo, conhecendo pessoas. Não. Esse homem vai à casa de Deus, ao templo. Se a gente consegue imaginar a alegria desse homem, estando ali no templo, adorando ao Senhor, conseguir ir andando à casa de Deus. Talvez era algo que ele falasse. E agora ele consegue. O milagre que procuramos, meus irmãos, pode vir até o nosso encontro. Ele tem nome. Jesus é o nosso milagre, meus irmãos. Louvemos o seu santo nome. Louvemos ao Senhor. Mas isso não significa que toda doença é consequência direta do pecado, né? O próprio Jesus corrige essa ideia. A gente vê lá em João, capítulo 9, do versículo 1 ao 3. Ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Jesus aqui está ensinando algo. Ensinou algo para os discípulos, que era algo que os discípulos talvez acreditassem também. Esse homem talvez estando ali paralítico, talvez muitos poderiam falar. Consequência dos pais, erros dos pais. A gente vê que os discípulos tinham essa mesma questão. Quando um homem de nascença, um homem que nasceu cego. Eles perguntaram para Jesus, quem pecou? De quem é o erro? De quem é a culpa? É dele ou dos pais? A gente vê esse erro, que a gente vê esses erros ensinados hoje em dia também. Onde a pessoa diz que você é o que é porque seu pai foi. Você faz isso porque seu pai faz. Isso não existe para Jesus. A Bíblia é clara quanto a isso. A gente vê que, acho que tem Ezequiel, não lembro onde está, mas depois eu procuro e trago para vocês, mas tem a informação que ele traz para a gente que Deus está falando que vai amaldiçoar até a terceira, a quarta geração daqueles que não estão nele. Daqueles que não estão nele. Mas quem está em Deus, quem está com Cristo, quem está com Jesus, vai ser abençoado até 1000 gerações. Isso é um erro ensinado. É um erro que está na Bíblia. Que muitos ensinam isso. Que você faz isso porque seu pai fazia. Que você faz isso porque sua família fazia. Seu avô fazia. Em Jesus tudo é quebrado. Porque se a gente acredita nessas coisas, a gente acredita nessas doutrinas, nessas falsas doutrinas, essas heresias, então Jesus não tem poder tão grandioso como pensamos nós. Como podemos acreditar que algo hereditário veio até nós quando aceitamos Jesus? Onde a gente diz para todos, tudo agora é rompido, tudo é quebrado. Jesus tem poder para romper tudo. Aí a gente precisa de algo mais? Algo a mais? Não existe, meus irmãos. É tudo através de Jesus. Quando tem Jesus, acabou. Só devemos obedecer a Ele. E já não existe mais nada. Mais nada. Mais nada. E Jesus ensina algo sério. O pecado destrói. E existe algo pior que 38 anos de enfermidade. A condenação eterna. Jesus não veio apenas para curar corpos. Ele veio salvar almas. Ele veio nos salvar. E a grande revelação aqui para nós é no lugar chamado Casa da Misericórdia. A verdadeira misericórdia chegou. O tanque não curou o homem. Jesus curou. Porque Cristo, como a gente viu, Cristo é a verdadeira fonte de graça. Isso nos conecta com a declaração do início do Evangelho de João. Onde no início, João diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós.
cheio de graça e de verdade. A casa da misericórdia recebeu misericórdia em pessoa. Para a gente concluir, o tanque representa a esperança humana. Mas a verdadeira esperança chegou caminhando, chegou andando. Jesus não precisa de água, não precisa de holofotes. Jesus não precisa. Ele é a fonte da vida. E quando Jesus encontra algo que para a gente é impossível, o impossível se levanta. Algo que para a gente olhar, a gente imagina, não consegue imaginar como. Mas para Jesus, para Deus, não existe nada impossível, meus irmãos. Talvez hoje vocês conheçam alguém, ou mesmo seja nós, que esteja como esse homem, esperando algo mudar, esperando ajuda, esperando um milagre. A esperança não está na água, meus irmãos. Não está na água. A esperança está em Cristo. E quando Cristo fala, a vida começa novamente. É sobre Ele, meus irmãos. Deus vos abençoe, meus irmãos. Louvado seja o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Nos coloquemos de pé. Amém? Vamos passar para o nosso momento ofertório. Entregar a espada afiada para o meu irmão. Vamos louvar o Senhor. Vamos orar também, amém? Amém, irmãos? Bem que diz que a palavra de Deus ela se renova a cada dia. Quantas vezes eu acredito que muitos irmãos aqui já ouviram, né, ministrações sobre essa palavra, sobre esse paralítico no tanque de Betesda, esperando esses 38 anos. E cada vez que a gente ouve uma ministração, ela fala de uma forma diferente nos nossos corações. Já ministrei sobre essa palavra. E como esse homem, muitas das vezes nós usamos, né, como uma maca, ou uma muleta, como desculpa para não prosseguirmos com aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Por conta de nós próprios, por nós não crermos, nós não termos fé naquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Hoje, ao chegar à igreja, eu tenho os meus olhos sempre aos moradores de rua. Eu tenho um amor incrível por essas pessoas. Eu e a minha esposa, de longe eu já vi um homem, um senhor já de idade, ele se coçava. Ele estava se coçando ali. E quando eu olho para essas pessoas, eu procuro olhar dentro dos olhos dele. E quando eu entro, né, eu estou olhando dentro dos olhos daquela pessoa, eu já faço um filme na minha cabeça de como era a vida dele antes. Aí ali parece que Deus mostra ali assim que ele era um empresário, ele tinha uma família, ele tinha filhos, ele tinha uma casa. De repente, por uma decisão ou uma má escolha, ele caiu numa depressão profunda e levou ele para uma maca. E dessa maca para um buraco. E de um buraco, ele não tem mais força para sair dele. E é só Jesus. É só Jesus. É aonde entra ali, em Hebreus lá fala, capítulo 11, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu queria que os irmãos fechassem os vossos olhos e a gente orasse mediante essa palavra. Eu creio que o Espírito Santo falou nos vossos corações. Talvez existam situações ou causas que vocês já estão orando há tempo e Deus não tem respondido às vossas orações. Mas lá em Daniel também fala no capítulo 20 de que existe tempo e estações. E Deus ele dá um tempo e estação para cada coisa. A partir do momento que a gente coloca a nossa fé em prática, Deus ele vai dar a resposta para aquilo que você está esperando. Se é uma porta de trabalho, se é um documento que está faltando ali para que se resolva alguma coisa na tua área, se é uma resposta de algo que
um laudo médico que você está ali com muito medo, que Deus ele está no controle de todas as coisas. Pai, venham clamar, Senhor, por pessoas que estão aqui neste momento, Senhor, colocando, Senhor, as suas causas, Senhor, diante de Ti, Pai, para que o Senhor venha agir, meu Deus, como aquele homem, 38 anos, Senhor, ali naquele tanque, Senhor, esperando as águas se moverem, Pai. Mas o Senhor estava ali diante dele, Senhor, falando: você quer ser curado? Então o Senhor já está aqui falando que o Senhor quer resolver a tua situação. O Senhor vai falar no teu coração. O Senhor vai dar respostas se é o momento certo. O Senhor vai confirmar aquilo que tanto tens buscado em oração. Pai, venha com a tua mão poderosa, Senhor. Que os nossos irmãos abram a boca, que eles mesmos se revelem para Ti, Senhor, que nós não precisamos mais de terceiro, o véu foi rasgado. O Senhor já pagou um preço na cruz por nós, não precisamos de ninguém colocar a mão na nossa cabeça, não precisamos nada disso, porque Jesus, Ele está aqui, Ele quer curar, Jesus, Ele quer colocar a mão na tua situação. Nós não precisamos mais terceirizar. Existe um Jesus que Ele está diante de ti, que Ele está disposto a estender a tua mão e pega na tua maca e anda. Anda, cristão, anda, que o Senhor quer trazer, o Senhor quer te trazer para andar em águas tranquilas. Tudo aquilo, toda essa ventania que está em tua volta agora, aquela palavra quando Jesus colocou os discípulos para irem adiante, Jesus estava olhando os discípulos de longe. Na hora que os discípulos clamaram que as águas já estavam muito turbulentas, Jesus entrou naquele barco. Jesus, Ele quer entrar no teu barco, irmão. Jesus, Ele quer acalmar as águas. Jesus, Ele quer trazer respostas para a tua vida. Jesus, Ele quer trazer cura para onde não tem, onde os médicos já diagnosticaram que não há mais cura. Nós cremos num Deus, nós cremos no firme fundamento da fé. Nós não podemos ver, mas nós podemos sentir isso dentro de nós, porque é uma chama que arde. Isso é o poder de Deus agindo na vida dos nossos irmãos. É esse Jesus que nós viemos buscar todos os domingos. Atravessamos cidades, fazemos viagens longas para buscar resposta. Jesus, Ele quer te dar a resposta. Jesus, Ele quer te dar o amor dEle. Jesus quer confirmar aquilo que tanto tu procura, mas talvez tu está procurando no lugar errado, porque a tua resposta está no teu quarto. A tua resposta está ali do lado da tua cama. A tua resposta está na palavra de Deus. A tua resposta está joelho no chão. Não precisa andar de um lado para o outro procurando, porque a resposta vai chegar na tua casa. Amém, eu creio, Jesus. Oh Senhor, não sei o que é isso, mas levanta a tua mão, irmãos. Levante a tua mão. Clames aos céus. Eu creio que o Senhor vai colocar coisas nas tuas mãos. Oh Senhor, oh meu Deus do céu, oh Pai, fala Senhor, fala nos nossos irmãos, Senhor. É uma igreja, Senhor, em movimento, Pai. Nós somos pequeninos, Senhor, mas o Senhor quer colocar nas tuas mãos aquilo que tu tanto procuras, Senhor, mas toma conta. Agarra isso, coloca no teu coração aquilo que o Espírito Santo está ministrando na tua vida. Abraça isso, abraça, meus irmãos, que o Senhor vai te dar a resposta àquilo que tu tanto procura. Obrigado, Pai, muito obrigado pela tua